Olá, gente, muito obrigado por aqueles que estão curtindo meus vídeos, aqueles que se inscreveram. E se você não se inscreveu, ainda sei que está vindo a primeira vez, curte, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações. Esse é o canal Filosofia da Fé. E hoje eu quero trazer para vocês como entender um versículo da Bíblia bem lido, bem estudado, bem dito. Por exemplo, essa semana eu ouvi na internet, eu vi em alguns lugares esse versículo aqui. Mas a maior parte do pessoal que ouve também não entende esse versículo aqui. Vamos usar a filosofia para nós trazer um entendimento mais claro assim, sobre esse assunto. Olha só, Romanos capítulo 8 e versículo 28. Tem um contexto aqui. Diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um versículo interessante, muito lido na igreja, mas a maior parte que não entende esse versículo. Vamos para o contexto para entender o versículo. Aí depois do contexto nós vamos aplicar a filosofia, tá bom? Nós vamos usar o texto-chave da linha de estudo que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Estava falando sobre o amor de Deus ainda, o primeiro versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Estamos no amor, né? Então, esse versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. É muito interessante. Olha só o contexto. Eu vou ler para você o contexto rapidinho. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre uma maneira tão grande, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou sabe qual é a intenção do Espírito. Porque provém dele mesmo, a intenção é própria de Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, a própria intenção do Espírito é a intenção de Deus. O mesmo coração, o mesmo Espírito, a mesma mente que está em Deus está no Espírito. O versículo 28 é o versículo da leitura oficial. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seus propósitos, né? Como é amar a Deus? Vamos pegar João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma grande e tal forma, maneira impressionante, tão grande, né? Salmo 119, as leis de Deus. Vamos basear no Salmo 119, que é a linha do nosso estudo dessa filosofia, e o João 3,16, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira, porque Deus amou, o amor de Deus, amor tão grande esse amor, amor tão grande esse. Como entender esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. No próprio contexto, nós percebemos que o Espírito ele vem só para lembrar a pessoa do grande amor de Deus, que é Jesus. Tanto que aquele que não recebe Jesus não recebe o Pai, né? Que não recebe o Filho não recebe o Pai, que não recebe Jesus não recebe o Deus, né? Está negando os seus ouvidos a voz do Espírito que está avisando, falando, né? Se o Espírito hoje vier falar, abre teu coração e ouve. É isso que diz. Se o Espírito falar sobre as igrejas hoje, abra o vosso coração e ouve, né? Então, o Espírito Santo vem testificar da grande obra de Deus, que é o grande amor dele, que é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo testifica isso. Mas como que o Espírito Santo faz esse auxílio? A Bíblia diz que Deus é nosso auxiliador, ajudador. Nos ajuda através do seu próprio Espírito a crer na grande obra que ele já fez. Então, o próprio Deus, que é o nosso ajudador, nos ajuda através do seu Espírito a crermos na grande obra dele completa, feita já, que é o seu grande amor, que é Jesus Cristo na cruz. Tipo, executado, feito a obra dele, né? Então,
todas as coisas cooperam para quem ama esse Deus que se entregou-se, que se dispôs, esse Deus que tirou de dentro de si mesmo o Verbo, fez carne, encarnou no ventre de Maria, ele mesmo se encarnou no ventre de Maria. Ele mesmo disse em João: eu tenho poder para dar minha vida e para tirar de volta. Ele mesmo, quando consumou na cruz, depois de vida, disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Esse mesmo Deus entregou-se a si mesmo e tomou-se o cetro a si mesmo. Ele se entregou-se em condenação completa e morte de cruz, esse Deus, e tomou o cetro da vitória novamente, dizendo: todo o poder é me dado, todas as leis eu venci. Nós estamos falando agora do Salmo 119. Todas as leis que Deus criou para o bem maior de toda a humanidade, de toda a hoste existente nos céus, na terra, no universo, todas as leis que seguram os globos, o globo terrestre, outros planetas, seguram os planetas no ar, não tendo uma estrutura para fixá-lo, mas permanece ali. São leis criadas pelo Criador. Então, esse Criador que fez todas as coisas, esse Criador é Deus, né? E como que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus? O que é amar esse Deus? Amar esse Deus é aceitar Jesus Cristo, aceitar o que Jesus fez. Aceitar que Jesus levou sobre a cruz as nossas dores, as enfermidades. Amar a Deus é aceitar ser perdoado. Não sabotar-se a si próprio, mas aceitar o perdão de Deus. Porque aceitar que Jesus cumpriu tudo lá na cruz, que ele terminou a grande obra. João disse: o reino de Deus está sobre vós. O reino, jovens, vocês venceram o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Onde está essa palavra? Está aqui dentro, na cabeça. Está tudo pronto essa grande obra. O passo que o homem, a mulher, qualquer um tem que dar, é o passo de reconhecer que o que Jesus fez cancelou toda dor, cancelou toda agonia, angústia, cancelou toda a obra do mal. O que Jesus fez na cruz? Jesus chegou na cruz pagando um certo preço tão alto, um preço tão grande. Mas tem pessoas que não sabem disso, porque pessoas sofrem, se sabotam, se judiam, se maltratam, acham que não são merecedoras de amor, de perdão, não conseguem liberar um perdão. Isto é altamente, pessoas assim, altamente estar negando a grande obra de Deus, negando o grande amor, porque ele deixou pago o preço. O Pai deu o Filho na cruz, o Pai já espremeu o Filho na cruz. O Pai quis espremê-lo na cruz. O Pai desejou que o Filho levasse toda a culpa, toda a ansiedade, tudo aquilo que vem destruir a vida do ser humano, que vem tirar ele do foco, de voltar ao alvo, que é Cristo, que é Deus, que é o Pai. Mas se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, o que é amar? É não negar Jesus, é não negar o sacrifício, é não negar que você já está curado, porque essa obra já está pronta, é tomar posse, aceitar. É não negar que emocionalmente está tudo resolvido na sua cabeça. É não negar que Jesus levou os nossos pecados. Cabeu a Deus, o Pai, sentiu-se Ele, desejo e vontade de pegar todo o pecado da humanidade, todo o pecado já feito. Para você para aqueles que são mais terra, né? Não são muito loucos que nem eu assim, né?
acreditar meio em tudo, que são mais terra, né? Jesus levou sobre ele todas as dores do corpo humano, as enfermidades. Para você que não acredita muito no espiritual, né? Mas no físico, acreditar que Jesus levou na cruz as dores do corpo físico é amar a Deus. Para aqueles que são espirituais, acreditar que Jesus é a salvação da vida para a vida eterna, do corpo físico para o corpo espiritual, é amar a Deus. São formas de amor. É Gálatas 5. Os frutos do Espírito são amor a Deus. Esquecer, deixar de lado e não observar mais os frutos da carne. Não olhar para as coisas malignas, negativas, coisas que não satisfaz, não traz nada, mas olhar somente para aquilo que produz vida. Paulo diz: pensar nisso, em tudo que é bom, agradável, pensar com carinho nessa situação, né? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera. Mas Deus sabe disso, por isso que ele enviou o Filho dele, para que você alcance através do Espírito. Quando Jesus foi, Jesus não deixou nós sozinhos. Jesus foi e disse: eu vou deixar o Espírito Consolador, rogarei ao Pai, para que o Pai envie o Espírito. E o Espírito convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, do juízo porque é justo. Quem não acredita não merece andar com Ele. Não é justo. É justo receber as bênçãos. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tem que amar a Deus. Como amar a Deus? Sair dizendo por aí: eu amo a Deus, cantando, gritando, fazendo bem pro próximo, amar a Deus? Não. O amor, ele é interno. O amor é crer, acreditar de uma forma em que você confia totalmente. E aquilo para você é uma verdade pura, uma verdade verdadeira. Lembra que Jesus andava com o povo, com a multidão? Jesus dizia: na verdade te digo, porque havia uma verdade em cima daquela verdade, a verdade dele. E a verdade dele prevaleceu, porque ele venceu o mundo, ele venceu a cruz, o túmulo não pôde detê-lo, as mármores, as pedras do túmulo não seguraram, as roupas, a túnica que ele estava vestindo quando estava morto, não segurou ele, não trancou ele de ressuscitar. A crítica do povo contra o caminho, contra ele, não impediu dele ressuscitar. Ele está vivo, ele ressuscitou. Vivo está para a glória de Deus Pai, o Criador. Mas como amar a Deus? É crer que Ele ressuscitou, que levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades, e ainda a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Todo dia Ele está ali cuidando, zelando, todo dia. Um novo dia, uma nova manhã. Com Jesus é boas novas. É todo dia um dia novo. Todo dia é um novo aparecendo. Todo dia é um passo no novo. Com Jesus é assim. Então, mas para ter essa intimidade, para sentir esse sentimento, esse prazer, para andar realmente com Jesus e saber que Ele está realmente junto de você, andando e cuidando de você, tem que amar a Deus. Para amar a Deus tem que crer que Jesus é real. Isso é fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que serve a fé? A fé é para agradar a Deus. Por que agradar alguém? Tem que ter fé para agradar alguém? Tem que acreditar para agradar alguém. Tem que gostar, tem que ter pelo menos um carinho. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é acreditar de verdade. Então, a proposta é assim, ó. Para amar a Deus, para agradar a Deus, realmente você tem que ter fé.
A fé o que que é? A fé é construída na crença de que a grande obra do Deus Pai está pronta, foi feita, está completa. É só aqueles que desejar, né, aceitar e entrar no gozo do Senhor, que foi preparado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Mas o gozo, as moradas, desde a fundação do mundo, foram preparadas todas as moradas para os santos escolhidos, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito. Entendeu? É assim, ó. Quando você descobre Jesus Cristo de verdade, você descobre um propósito, que é o amor. O amor. O propósito de Deus é o amor, porque a identidade de Deus é o amor, porque o nome de Deus é amor, porque a obra de Deus é o grande amor de Deus, João 3,16, o grande amor de Deus, o grande, inigualável amor de Deus, o grande amor de Deus, João 3,16. Então, o propósito é esse, é salvar toda a humanidade. Aí Deus conta com cada um dos seres humanos que entenderem essa chamada, né, para as boas novas, né, irão anunciar essas boas novas, as boas novas de Jesus, porque são as boas novas que curam, são as boas novas que transformam, são as boas novas que edifica, são as boas novas que esclarece, que traz entendimento, são as boas novas. O reino de Deus são as boas novas. O reino de Deus é o amor de Deus, Pai. O reino de Deus é Jesus Cristo. Jesus é boas novas. Jesus é boas novas de salvação e paz. Para você que está chegando agora, que já entende essa palavra, que está entendendo melhor, seja bem-vindo ao reino de Deus. Há uma palavra para você. Paz na terra, alegria, boa vontade aos homens de bom agrado. E aplaude você quando você está vindo, entendendo o propósito de Deus. E quem ama a Deus, Jesus disse assim, ó, quando ele foi para o céu, nessa sessão, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amor, amar o próximo. Deus deu a vida dele a si próprio, ao filho dele. Jesus entregou-se a si próprio por amor. Jesus disse assim, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Paulo fala isso, mas inspirado pelo Espírito Santo, que não é, né? É Jesus, é o Deus falando. Como que Jesus fez para a igreja? Deu a vida por ela. De uma certa forma. O marido deve fazer da mesma forma. Entregando-se, né, no templo aqui, ó, carnal físico, entendeu? Com dignidade, com honra, com respeito. Do mesmo amor, amar o próximo. Por que ele fala marido ama tua mulher como Cristo amou a igreja? Porque como alguém poderia produzir o amor próprio, um rapaz casado, uma moça casada, se faltar o amor com o cônjuge, esse amor não é real. O amor ao próximo primeiro tem que estar instituído no interior, dentro do casal, primeiro dentro de mim mesmo, aí do ser doente mesmo, doente, o amor dentro dele, que é o Espírito de Deus que entra, que é o próprio Deus que entra dentro de você, o próprio Jesus que entra dentro de você através do Espírito dele, Espírito Santo. Aí testifica os teus passos para caminhar com caminhos retos, para que você produza a fé que vai agradar o Pai, para que essa palavra se cumpra.
todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Quando você entende essas duas partes, o propósito de Deus é Jesus. E eu também tenho um propósito. E você também tem um propósito. E esse propósito você só vai achar em Jesus. Quando você descobrir o arcano. Quando você descobrir Jesus. Quando você aceitar o grande amor de Deus. Não basta dizer eu amo a Deus, eu amo, né? Eu amo o próximo, de boca para fora. O próprio Tiago disse assim, ó, quer mostrar o teu amor, que é a tua fé também? Me mostra as suas obras e eu meço as suas obras e digo a tua fé, qual é o grau da tua fé. Porque de certa forma nossas fés são medidas pelo amor, pelas nossas contribuições a pessoas. Inclui tudo. Emocionalmente, né? Fisicamente, em todas as áreas que você imaginar da vida, o que você puder fazer, você faz. Né? Só que isso não é um desejo de querer status. O amor de Deus não quer status. O amor de Deus quer salvação, transformação. A alegria de Deus é a nossa força. Então a alegria de Deus é nós fortalecermos nele para levantarmos de pé e ajudarmos outras pessoas a levantar também. Esse é o propósito do Evangelho. Essa é a proposta da Boas Novas. Salvação, restauração, cura. Voltar ao caminho de origem, voltar à originalidade. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho, das Boas Novas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Cristo. Aí fica com mais leveza, com facilidade para fazer as coisas. Até a palavra, quando você começa a ler um texto, a palavra parece que salta na sua frente, elas começam a tomar formas. Quando colocamos Jesus no centro da palavra, tudo se resolve, tudo se esclarece. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo as leis de Salmo 119, todas as coisas cooperarão para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Não esqueça, você está amando a Deus a partir do momento que você amar o teu próximo, tirar todas as mágoas, e a primeira coisa que tem é a sabotagem, se perdoar, ser corajoso, receber o perdão e aceitar o perdão de Deus, sentir-se perdoado, livre, porque conhecendo o Filho serás livre. Se verdadeiramente conheceres o Filho serás livre. Conheci o Filho, eu sou livre, o perdão dentro de mim mesmo, me perdoo, eu me perdoo. É a primeira coisa, depois começa a perdoar os próximos. Isto é amor. Não precisa escrever a palavra amor bem grande, gritar amor, eu te amo bem grande, amor, amor, não. É ação, amor. Deus agiu entregando o Filho dele. Agora você age entregando a você mesmo a Jesus, a Deus. Porque Jesus já resolveu essa questão aí. Toda a questão do pecado foi resolvida na cruz. Toda a questão do pecado. E você está livre. Está livre em nome de Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo. Que amor é esse? Que amor tão grande é esse? Amor tão inigualável que ele não desiste de você. Não vai desistir de você. Quando você vibra com as leis do Salmo 119. Quando você conhece as leis, sabendo que você tem que memorizar, tem que polarizar os seus pedidos, polarizar a tua fé em Cristo Jesus, porque a fé é um edifício construído, né, tijolo por tijolo, e essa fonte dessa construção é Jesus. Então, quando você começa a polarizar no positivo os seus pedidos, as suas conversas, a tua convivência, o teu dia a dia, quando você positiva ele em Cristo, pega ele como base para todas as coisas, começa a mudar, a haver uma transformação dentro da casa, da família, aonde você estiver, o lugar que você estiver, no campo pescando, no barraco,
se divertindo, curtindo a vida aí. Aonde você estiver, você não precisa estar dentro de um salão, um lugar específico para a ocasião. Não. Aonde você estiver na rua dirigindo, ou estiver no trabalho, aonde você estiver, você tem essa consciência livre, liberdade em Cristo Jesus. Isto é a prova do amor de Deus. Essa é a grande prova. Quando você aceita e ama Jesus, entendendo o que ele fez, chega ao ponto de por exemplo, quando há momentos que eu me volto de novo, me prostro para dentro de mim de novo e assisto a morte de Cristo na cruz de novo. Eu me vejo vendo Jesus passar pelo Gólgota, pela paixão de novo. Isto reacende aquela chama novamente. Lembrar de tudo que ele fez. Está tudo pronto. Deus abençoe a tua vida. Curta. Compartilhe o vídeo. Deus abençoe. Beijão. Beijo.